Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passe no Chibata. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você de casa. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no programa Dialogando com Lideranças. Então vem chegando, é um prazer tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, batendo aquele papo agradável. Agora nós vamos conversar, né, a nível nacional, né, vamos conversar com um candidato a governador pelo estado de São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é, mas antes disso, eu quero bater um papo aqui, mandar um abraço aí para todo mundo de casa que está nos assistindo. Já pedi para você aí divulgar essa live, divulgar aí nossos trabalhos e dizer que hoje não teve o Bom Dia Ferraz por conta dessa transmissão. O Danilo já está aqui a postos. Antes de eu conversar com o convidado de hoje, eu gostaria que o Danilo já mandasse um abraço aí para a galera de casa. Para quem não sabe, o Danilo, gente, vai responder, vai perguntar, né, as suas questões aí de casa para o nosso entrevistado de hoje. Danilo, tudo bem aí, Danilo? Boa tarde, Jair. Tudo ótimo. O pessoal já está chegando aqui, bastante gente já preparando as perguntas para o nosso convidado. Quero conversar e bater um papo e agradecer já a presença de todo mundo aqui que está presente aqui na nossa... Você não sabe, você aí da sua casa não está nos assistindo aqui, não está vendo, né, a retaguarda aqui, mas nós temos muita gente assistindo. Quero mandar um abraço aqui para a Laís, que está trabalhando com a gente, a Camila, o Cabral. O Cabral é o nome mais falado aqui na TV Cenário. É o meu, eu digo que é o meu braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, é o que faz tudo aqui. Um abraço para o Cabral. E a galera que tem acompanhado o candidato aqui, que é o Sérgio, o Ted, né, e o Lucas, que são assessores de imprensa. E também o Dr. Márcio, que está acompanhando mais uma entrevistada de hoje também, que hoje é 2 pessoas aqui. Então eu vou bater um papo com ele, o Rodrigo Tavares. Ele tem 37 anos, é advogado guarulhense, especializado em direito público, administrativo, eleitoral e gestão pública. Durante sua trajetória profissional, atuou em importantes órgãos como, por exemplo, as secretarias municipais de saúde, governo, cultura, trabalho e assuntos jurídicos em Guarulhos. Além disso, também já teve participação no PROCON e na Procuradoria Fiscal do Estado. Rodrigo é presidente do PRTB Guarulhos e coordenador do partido do Vale do Paraíba, litoral norte da região Bragantina do Estado. E nas eleições de 2018, ele concorre ao Palácio dos Bandeirantes. E também hoje, ela, Isabela Trevisani, aqui de Ferraz de Vasconcelos, candidata a deputada estadual. Abre a tela, Cabral, que eu quero já cumprimentar aqui nossos convidados. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? E você também, Isabela, é um prazer. Antes de bater um papo, eu gostaria que você mandasse um alô aí para quem está nos assistindo. Olha, Jairzinho, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês, que não apenas de Ferraz, mas na internet para o mundo todo, podendo colocar as nossas propostas, os nossos pontos de vista e, sobretudo, falar do governo do estado de São Paulo, o governo mais importante do Brasil e que eu tenho certeza que a partir de 2019 seguirá o seu caminho que já foi traçado há muito tempo, que é de ser a locomotiva do Brasil, que é de ser um estado vanguardista. E tenho certeza que no meu governo, se eleito for, e tenho fé que serei, Jairzinho, faremos um bom governo, um governo com iniciativa privada, com participação popular, mas sobretudo com independência, com coragem, sem corrupção, que é isso que nós estamos precisando. Isabela? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, por esse espaço concedido aqui, ao Jairzinho, ao Danilo, a toda a equipe da TV Cenário.
e dizer que nós estamos aqui hoje para colocar nossas propostas, para mostrar que Ferraz e o Alto Tietê têm uma candidata oficial sim da Direita Unida e que vamos fortalecer a candidatura do nosso futuro governador do estado de São Paulo, né, Rodrigo Tavares, 28. Vamos fortalecer porque ele é a renovação, é a voz da juventude, é a voz daqueles que estão cansados, assim como eu, dessa atual política, né, que vem de uma política profissional, uma política suja, corrompida, e é isso que nós temos que mudar no atual cenário. Tá certo, gente. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais com a Isabela, né, no finalzinho do bloco. Mas antes disso, vamos bater um papo com ele, um rapaz jovem, né? E a primeira pergunta é de praxe, a gente faz para todos os entrevistados, né? Antes de tudo, fale um pouco mais sobre quem é Rodrigo como cidadão e quais suas maiores convicção na política. Olha, Jairzinho, o Rodrigo Tavares, como você bem disse, é um jovem, 37 anos, mas que desde cedo escolheu o caminho do direito. Então me formei advogado e escolhi também o ramo público de atuação. Então eu atuo no direito público, no direito administrativo, no direito eleitoral, e foi assim que eu cheguei até o PRTB. Lá, assim como eu, me identifiquei com os valores, com os princípios de ética, moralidade, sobretudo, Jairzinho, os valores que são inerentes a nós, cidadãos conservadores do Estado de São Paulo e do Brasil, que é Deus, Pátria e Família. Lá eu encontrei o ambiente perfeito para que eu pudesse levar as minhas ideias, para que eu pudesse receber novas ideias, para construir a nossa candidatura, que veio, sim, sendo trabalhada ao longo de algum tempo, com algumas atitudes muito importantes e que o partido assim o considerou, que foi a eleição em 2016 de 2 vereadores no município de Guarulhos, o segundo maior município do estado de São Paulo, fazendo lá 27.640 votos, ter essa atuação aqui no Alto Tietê, na região Bragantina, onde nós temos sim recebido um grande apoio, onde nós pudemos desenvolver um trabalho bacana e, sobretudo, dentro da estrutura partidária, das pessoas que nos acolheram lá, Jair. Da forma como foi feita essa pré-candidatura, hoje candidatura, que foi uma aglutinação de ideias e, sobretudo, colocando as pessoas em prol de uma juventude, em prol de uma pessoa que poderia renovar, de uma pessoa que tem valores éticos, morais, que não tem o rabo preso e que tem coragem para fazer, Jair. Então, é nesse sentido que veio sendo construída a minha candidatura, nossa candidatura do PRTB, e hoje, felizmente, essa candidatura da coligação São Paulo acima de tudo, Deus acima de todos, com Bolsonaro presidente, Major Olímpio senador, Rodrigo Tavares governador, e os nossos deputados estaduais e federais pelo PRTB e estaduais e federais pelo PSL. Hoje a gente tem aqui a satisfação de estar com a Isabela, né, que logo também vai dar suas considerações, que faz parte desse nosso time. Tá certo. Ó, muito importante a sua participação de casa, viu, gente? Ó, pode já mandar suas perguntas. Daqui a pouquinho o Danilo vai estar perguntando aqui para o Rodrigo e também para a Isabela sobre algumas perguntas de vocês aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos e toda a região, vocês que acompanham aí a TV Cenário. A segunda pergunta, Rodrigo, como um jovem de 37 anos, mesmo com sua formação na área pública, mas com pouca experiência, se sente preparado para governar um estado com mais de 45 milhões de pessoas e 645 municípios? Primeiramente com verdade, com ética e sem os vícios da velha política, das políticas que já se passaram, de partidos e coligações altamente comprometidos com Lava Jato, Mensalão, Petrolão, enfim, que nada contribuíram com o Estado de São Paulo. A minha candidatura é construída sobre a verdade. A minha candidatura é construída sobre valores sólidos, em que o que me falta em experiência, na verdade, o que se diz que se falta, porque na verdade vocês puderam comprovar através das qualificações técnicas que realmente eu tenho condição acadêmica de ser o próximo governador, condições políticas, porque já fiz, já participei e já elegi, sou servidor há mais de 10 anos também no município de Guarulhos, o que me traz toda uma cancha do serviço público, de como se tocar o serviço público, mas enfim, amparado, Jairzinho, com as pessoas, amparado na força dessa coligação com pessoas muito experientes. Então, essa é a forma que nós pretendemos governar, sem corrupção, com verdade, com ética, valores e princípios. E se porventura
me falta alguma qualificação, não tenho problema nenhum em trazer para o meu governo pessoas qualificadas, que vão sim me dar o suporte necessário para que eu possa fazer um bom governo. Pessoas que já caminharam mais do que eu, ou pessoas que não caminharam mais do que eu, mas que têm sim qualidade, que têm sim competência. Nosso governo será marcado por essa questão da competência, tá certo? Porque nós não acreditamos e nós não achamos e nós também não devemos, quanto cidadãos e quanto chefes do Poder Executivo, no meu caso, pessoas públicas, trazer para o nosso entorno pessoas que não têm competência. Acabou o papo de amizade, acabou o papo de tapa nas costas, porque o Estado de São Paulo não merece, o Estado de São Paulo precisa ser mais eficiente e mais dinâmico. E tenho certeza que na minha gestão assim o será. Um Estado menor, um Estado mais eficiente, um Estado que, claro, pensa no cidadão, porque qualifica o cidadão, mas sobretudo um Estado mais seguro, um Estado em que a saúde e a educação vão ter lugares de destaque, onde o dinheiro da saúde vai chegar na saúde, onde o dinheiro da educação vai chegar na educação e aonde o dinheiro da mamata vai acabar. Então, conte comigo nesse sentido, porque represento, Jardim, só para concluir, a vontade de renovar do povo do Estado de São Paulo. Eu também, indignado com as outras candidaturas ou com aqueles que já se propuseram a fazer e nada fizeram, é que me coloco nessa condição de candidato para dar minha contribuição nesse sentido. Tá certo. Ó, eu decidi agora, de última hora, fazer um bate-bola. Na realidade, eu ia deixar a Isabelle para falar no final. Pode voltar para cá, viu, Cabral? Mas eu quero já bater um papo, assim, para a gente fazer uma conversa entre três aqui. Isabela, para quem ainda não conhece a Isabelle, é muito difícil as pessoas não conhecerem você, mas pode ser que tenha alguém em casa que não te conheça. Quem que é a Isabela Trevisan? Bom, eu tenho 22 anos, eu estou há 10 anos, né, no ativismo político. Quando eu digo ativismo político, é um ativismo que foi até tempos atrás apartidário, né, eu nunca fui filiada, eu sempre lutei esses protestos todos na Paulista, em Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, estive em vários estados lutando pelo país, pelo estado de São Paulo e carregando comigo também a minha cidade, que foi onde eu iniciei, Ferraz de Vasconcelos. E esses protestos em prol do impeachment da Dilma, protestos contra a corrupção, protestos em prol da direita, dos valores familiares, contra a ideologia de gênero, enfim, foram vários, né? Em 10 anos, trilhei esse caminho. Recente, ano passado, me filiei ao PRTB, onde definimos, né, a minha candidatura a deputada estadual, agora pela chapa PRTB-PSL, essa união, né, que nós apelidamos, colocamos o nome de Direita Unida. Então, aqui na região, eu sou a única candidata oficial dessa união, né, que vem do PRTB do PSL, com Bolsonaro presidente, Rodrigo Tavares, nosso governador jovem com preparo, né, e oficialmente, né, fechada também com o nosso deputado federal, que também é presidente nacional do PRTB, Levi Fidelis, 2828, e com o nosso senador aí, Major Olímpio 177. Então, nós fizemos essa união realmente em prol de buscar resgatar esses valores que vêm sendo perdidos, né, contra a corrupção. Essa chapa vem para realmente mostrar a cara da nova política, da mudança e da renovação. E eu coloco o meu nome à disposição por toda essa luta que eu já tive, né, nesses 10 anos e por essa luta que eu quero continuar. Né, porque, como eu costumo dizer, se nós já fizemos muito de fora para dentro, com a força do povo, por que não bater de frente com o sistema, né, de dentro para fora? Essa é a minha intenção. É realmente acabar com essa política profissional. Tá certo. Ó, o Wagner falou que está com problema no chroma key. Eu também estou sentindo isso, viu, no meu retorno aqui. Geralmente, nós não temos problema no chroma key, né, que é o fundo, né? O Cabral está ajeitando, nós tentamos melhorar o máximo possível, mas é assim mesmo que acontece. O que é importante é que você está assistindo bem, o áudio está perfeito, e esses probleminhas técnicos aí do chroma key, o Cabral, a gente da técnica aqui, está arrumando. Então, preste atenção aí nos questionamentos, nas respostas do nosso entrevistado de hoje, que é isso que é mais importante para você de casa que está nos assistindo. Vamos lá, não é verdade? Eu posso só fazer um adicional? Pode fazer. Inclusive, eu tenho visto muitos candidatos aqui da região, né, se portarem, se colocarem como únicos e como renovação, quando na realidade eles já vêm, né, com uma equipe toda de políticos profissionais por trás. Essa seria a outra pergunta que eu vou falar para você. Eu quero que você vá a fundo nisso depois, viu? Exato, porque quando a gente fala de renovação, tem que ser pessoas como eu, como o Rodrigo, que não tem passado sujo, não tem gente suja por trás. Verdade. Nessa política profissional. Chega de vícios. Tá certo. Vamos lá. Rodrigo, você defende o combate da guerra fiscal.
equiparando as alíquotas do Estado, né? Porém, uma medida que está sendo bastante discutida é a cobrança do imposto no destino, né? IVA. No destino Isso, é chamado IVA. Você é a favor dessa medida? E se ela for aprovada, qual o impacto que São Paulo terá, já que mais vende do que compra? Olha, eu sou a favor, sim, do fim da guerra fiscal. Eu acredito que o Estado de São Paulo tenha que se colocar, e no meu governo se colocará, como bloco estadual para defender os interesses do Estado de São Paulo junto à União. A questão tributária, nós sabemos, é uma questão constitucional, mas é uma questão que foi elaborada num passado remoto já. Hoje a dinâmica da sociedade mudou, as questões estão mais próximas e acontecem no menor tempo. Então é importante que nós, sabendo disso, coloquemos novamente em discussão determinados temas. Esse é um tema importante de ser colocado em discussão, que é a repactuação tributária. Dentro da repactuação tributária, que é uma forma de financiamento do Estado, temos a alíquota do ICMS, que tem que ser tratada. E ela, para não causar nenhum e não gerar nenhum transtorno, como vem gerando ultimamente, inclusive fuga de empresas para outros estados, nós temos que fazer uma frente e levar ao governo federal para que essas alíquotas sejam unificadas. Bom, posto isso, nós temos que falar de um segundo ponto, que é o seguinte, que é a simplificação. Eu vou chegar na resposta que você me fez, aqui da pergunta que você me fez, mas é importante fazer esse introito. Então, para falar em simplificação, nós temos que falar em simplificação de impostos. Uma possibilidade que se aventou e se tem em discussão é o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é justamente o que você me coloca, que é a cobrança no destino. Então, ô Jairzinho, o que acontece? Dentre essas medidas, assim, então, uma diminuição, pagaríamos apenas um imposto, que lá dentro desse imposto ele seria composto por outros vários impostos, mas enfim, uma única guia, um único pagamento. Acontece que para que isso aconteça, o valor da alíquota desse imposto, IVA, ela fica muito alta. Então a discussão ainda tange quanto à alíquota. É importante dizer que a forma é essa, é adequada. Agora, a alíquota ela precisa ser melhor trabalhada e nós trabalharemos isso. Isso também não é uma questão estritamente estadual, mas o Estado, como eu disse, tem que se posicionar. Já foi o tempo, em que o governador ou o Estado ficava em cima do muro. Não é possível mais que isso aconteça. Nós governaremos para todos, nós governaremos para A, para B, para C, para a população do Estado de São Paulo, ouvindo a todos, de todas as matizes político-ideológicas, porque mesmo aqueles que não compartilham dos nossos pensamentos conservadores, representam o povo, representam parte da população e como tal merecem ser ouvidos. Então, é importante que nós estejamos atentos para essa representação social, que ouçamos o que tem-se a dizer e que tomemos nossas decisões. Então, apenas para concluir essa fala, nós sim temos que estar atentos nas formas de financiamento do Estado e não posso jamais chegar aqui e falar, olha, não, claro que determinados setores do Estado nós temos que privilegiar no sentido de dar incentivos para aquele setor. Então, nós temos no Estado de São Paulo três fontes de financiamento que são as maiores, além do repasse do governo federal. IPVA, ICMS e TCMD. Tá certo? Então, temos que trabalhar com as alíquotas, porque isso cabe ao Estado de São Paulo, mas, enfim, o conjunto é uma obra do governo federal e que nós estamos, sim, dispostos a discutir e colocar o nosso posicionamento. Não, é verdade, né? A gente fala de imposto, né? Claro que na esfera federal a gente vê que como Ferraz de Vasconcelos sofre com isso, né? Por exemplo, o imposto que é gerado na nossa cidade, a gente recolhe o imposto, vai para o governo federal, aí o governo federal manda e fica com 70%, aí manda mais 20%, mais ou menos 15% para o estadual e para o município fica em torno de 10%, 15%. Isso que a gente sofre e não sabe nem como fazer para melhorar isso. O que é, de fato, incongruente com esse sistema em que a gente sabe que a vida do cidadão ela se dá no município, Jairzinho. Verdade. Nós sabemos que o Estado
e a União são ficções jurídicas. Claro, importantes para a manutenção do Estado, super importantes, e aqui nós não estamos para discutir isso porque o nosso sistema é assim. E nós acreditamos que assim deve permanecer. Agora, nós temos que rediscutir as questões tributárias, porque foi importante em determinado momento histórico a concentração de recursos na União, até para a própria manutenção territorial. Agora, posto isso, virando a página, nós temos que rediscutir sim a parcela que cabe ao Estado, ao município e à União, até porque o ônus e o bônus de toda atividade humana fica no solo do município. É aqui que se tem os grandes problemas, mas é aqui também que tem geração de riqueza. Temos que equalizar, temos que equilibrar essa equação. O Danilo, quando ele pega o microfone e levanta assim, eu vou te explicar. Ele quer falar alguma coisa e sempre coisas importantes. Danilo, é com você. Entrando nesse assunto de arrecadação, de tributação, falando principalmente do IVA e a possibilidade de São Paulo perder a gente fala na perda de arrecadação por conta do governo do Estado, em um momento que já se discute formas de se aumentar a arrecadação porque não é visto como suficiente. Haja visto serviços básicos aí, como a educação, que boa parte, né, vem dos recursos vem do Estado, a segurança, que se fala em uma necessidade maior de recursos. Como que a gente trabalha o aumento da arrecadação sem falar em aumento de carga tributária? Eu falo que nós temos que nos colocar nessa discussão, nos colocar com elementos, nos colocar de uma forma clara e objetiva e dizer atentos à qualidade do gasto público, porque não é uma simples, gastou muito. Não, mas gastou muito, gastou mal, sobretudo. Então nós temos que estar atentos à qualidade do gasto público e, sobretudo, claro, tornando o Estado menor, novas tecnologias, porque é impossível pensar na gestão da coisa pública no atual cenário brasileiro, investimentos assertivos em pontos o gasto está desnecessário, nós vamos ver já é tarde, já se gastou-se milhões. Então, é importante que se identifique isso de uma forma ágil, rápida e, por fim, só para concluir esse tema, as parcerias. Uma política pública voltada, vamos dizer, remando para a direita e o município está remando para a esquerda, ou seja, estamos gastando dinheiro de forma inadequada. E é tudo isso que nós pretendemos trazer para a consecução de um Estado mais eficiente e que gaste mais e melhor e que esse dinheiro, sim, seja aplicado em outras ramos de atividade do Estado. Tá certo. Cabral, tá tudo certo com a internet aí? Tá tudo certo, Danilo? De vez em quando eu dou umas travadas aqui, eu não sei se é o meu aparelho. Tá tudo certo aí? Tá certinho? Não tem problema nenhum aí? Gente, é isso aí, gente. Ó, aproveite, já começa a mandar suas perguntas. Eu já sei que já tem perguntas aqui, já tem algumas. Daqui a pouquinho o Danilo já vai fazer as perguntas aí, mas as pessoas estão falando, eu quero ouvir a Isabelle falar um pouquinho. Então ela vai falar agora, a gente tá fazendo um bate-bola mesmo assim, tá? Eu não vou deixar... Independente de agradar ou não a pessoa, todo mundo que te conhece há muito tempo, eu vejo que você sempre lutou por uma linha. E é isso, por isso que eu falei esse dia pro Danilo, a Isabela tem ganhando minha confiança. É uma candidata, eu digo pessoas envolvidas diretamente com a política, que também é candidato aqui a deputado estadual, e ele e o grupo dele, que é o nosso amigo Rodrigo Gambale, candidato a deputado estadual, ele está dizendo que aqui na cidade aquela que vai atender todos, indiferente de ideologia, de região. Eu sou a candidata do povo. É claro que eu vou ter um olhar com muito mais carinho aqui para a região da renovação, quando na realidade não apoia a renovação, né? E diferente deles também, o diferencial que pesa muito é a questão de eu ter o apoio da Nacional, tanto do PRTB quanto do PSL, do nosso presidenciável também, Jair Bolsonaro, né, 17, com o nosso vice-general Mourão, o nosso candidato aqui ao governo, Rodrigo Tavares, ao qual tem total apoio, ele sabe disso. Isso eu percebo, né? Mesmo, né? Desculpa te Então, cortar, que você tem moral mesmo. Que vira e mexe, eu vejo você na televisão, participando dos debates, e não é qualquer um que entra nos debates. Exatamente. Não. Inclusive, eu tenho que agradecer muito ao nosso presidente nacional, Levi Fidelis, por essa oportunidade que ele tem nos dado, tanto a mim quanto ao Rodrigo, quanto a pessoas novas, né, que vêm fora desse vício político. Ele realmente dá espaço e condição para que nós tenhamos essa chance de
combater tudo isso, né? E ele poderia ser como os outros, falar, não, você não vai porque você é novo, não tem vício político, como a maioria faz. Ele não, ele aposta no novo. Né? Então eu tenho muito a agradecer, inclusive é meu deputado federal. Uma coisa que eu percebo em você, Isabela, você fala muito, e é importante isso, essa fidelidade partidária de grupo. Você fala muito do presidente, do Jair Bolsonaro, e eu não percebo, eu nunca ouvi o grupo, aqui ninguém está falando mal do Gambá, não, nós estamos falando de linha ideológica, de partido. Ele está no partido, ele é candidato a deputado estadual pelo PSL. E ele nunca vi ele falando do Jair Bolsonaro. Qual que é o motivo? Está se escondendo? O que você acha que acontece? O motivo é um só, Jairzinho. Eles não apoiam Jair Bolsonaro, eles nunca apoiaram. Inclusive, alguns coordenadores da campanha dele falam que Bolsonaro é homofóbico, é violento, enfim, aquele papinho todo, aquele mimimi todo que a esquerda e essa classe política profissional vem colocando para desmerecer o nosso candidato, que inclusive é líder nas pesquisas presidenciais. Então, é só por esse motivo. Eu sei por fontes seguras que ele não tem verba partidária, ele não tem apoio do PSL, exatamente por não apoiar o candidato presidenciável Jair Bolsonaro e nosso vice, que eu tenho muita admiração e que é um dos exemplos que eu sigo, que é o General Mourão, do PRTB. Deixar bem claro, viu, Rodrigo, você está me assistindo, eu sei que está me assistindo, o grupo dele, tem direito de resposta, tá? Se quiser falar alguma coisa depois, não tem problema. A gente é aberto aqui, a gente é imparcial. Eu só estou falando aquilo que eu acompanho. Eu respiro político, porque a gente vive também da política, que não tem jeito. Todos os dias a gente está entrevistando pessoas, inclusive já entrevistei o Rodrigo aqui, e é o que eu vejo mesmo, é que ele não defende muito esse lado do Bolsonaro, o nome. Teve esses dias o lançamento da campanha dele, em nenhum momento, né, no discurso que foi falado, eu não vi falado do Bolsonaro. Mas aqui a gente viemos falar de você e não do Gambá. Eu gostaria que você falasse um pouco, Isabela, quais que são as suas pretensões, caso eleita, deputada, para a nossa região aqui do Alto Tietê? Olha, eu tenho muitas propostas, né, baseadas principalmente em segurança pública, porque eu acho que hoje é uma prioridade. Né, porque sem o direito de ir e vir, o direito à liberdade, o direito à vida, que são direitos fundamentais da nossa Constituição, nós não conseguimos ter os outros direitos, né, como saúde, educação, porque é como você vai chegar até um local se você não tem garantia, né, de que chegará vivo ou de que chegará inteiro ou com seus pertences. Porque hoje aqui na região, você, melhor do que eu, deve saber, né, o crime organizado vem tomando conta. E isso já vem de várias gestões para cá, até porque tem políticos, não só da região, mas em Brasília também, ligados ao crime. E é isso que a gente tem que combater em primeiro lugar. E aí vem as propostas que eu tenho batido muito em questão da saúde, da educação, né? São propostas que nós temos como pautas principais, além da segurança pública, né? E também propostas de projetos sociais, culturais, enfim, tudo que falta em Ferraz. Hoje falta de tudo em Ferraz. E não só em Ferraz, mas no Alto Tietê todo. São regiões completamente abandonadas, né, e que os governantes vêm aqui, pegam os votos e vão embora. Ou então fazem como alguns candidatos que colocam aí candidaturas, né, para deputado, mas já visando uma prefeitura em 2020, mas não para o bem da cidade, e sim para benefícios políticos, né? Já vem com aquele, como a gente conversou agora há pouco na outra entrevista, né, Rodrigo, em relação aos vícios, à troca de secretarias, né? Se você me ajudar em tal coisa, eu te coloco na Secretaria de Cultura, eu te coloco na Secretaria de Segurança, na Secretaria de Saúde, e não é isso que a gente quer uma política nova. A gente quer a renovação e também resgatar os valores cristãos e familiares que hoje na nossa sociedade estão sendo pisoteados por essa classe política suja que nós temos aí. Tá certo. Gente, estamos hoje aqui no Dialogando com Liderança com eles, né? O candidato ao governo de São Paulo, Rodrigo Tavares, do PRTB. Nós estamos batendo um papo com a Isabela Trevisan, que você já conhece, é candidata a deputada estadual pela região aqui do Alto Tietê, Grande São Paulo. Acho que ela é mais conhecida lá em São Paulo do que aqui na nossa região. Trabalha muito. E é isso aí. Daqui a pouquinho o Danilo já vai entrar. Danilo, tem algum questionamento já? Pode começar, viu? Tem várias perguntas aqui ainda para o governador. Já estou profetizando, né, o futuro governador de São Paulo. E você pode perguntar aí. Eu queria primeiramente mandar um abraço para o pessoal do grupo Direita Bolsonarista que está nos assistindo, o pessoal do Candidatos de Direita e o Ricardo, que é lá do grupo Candidatos de Direita. Ele manda uma pergunta aqui. Eu sei que você tem uma pergunta muito parecida aí na sua pauta. Mas pode fazer, não tem problema. Mas vamos adiantar aqui já.
E ele fala assim, quais são os motivos que movem a lentidão na construção do metrô aqui na capital? E aí, se você quiser complementar a pergunta, Jair. Não, é basicamente isso. Eu ia falar sobre esse assunto, mas pode responder nesse sentido. Olha, o metrô do estado de São Paulo, lamentavelmente, vem sofrendo dia após dia de falta de investimento. Então, nós temos a questão das linhas já existentes. Nas linhas já existentes, nós temos que fazer uma completa manutenção. E por que eu digo isso? Porque as linhas operam com baixa capacidade, elas operam com parcial capacidade, ou seja, se a velocidade poderia chegar a 80 km por hora, hoje ela opera em 20. Com isso, ocasiona um maior atraso, uma maior distância entre um trem e outro, e um vagão e outro, um trem e outro mesmo. E aí, quando ocorre isso, as pessoas vão se acumulando e não dá a vazão necessária. O trem foi projetado, o metrô foi projetado para operar em uma determinada velocidade. E hoje ele vem operando muito aquém da sua capacidade. Essa é a questão número 1. Então, nós temos que fazer a manutenção adequada nas linhas do metrô e da CPTM. Ainda avançando nesse tema sobre o metrô, nós temos que fazer uma auditoria nas obras que são possíveis e nas obras que são impossíveis de ter a sua conclusão. Por quê? Porque o governo do estado de São Paulo, lamentavelmente nas últimas gestões, por uma questão talvez de eleitoreira mesmo, vem prometendo algumas obras de metrô e inclusive iniciou algumas obras. Contudo, eu estive no sindicato dos engenheiros do estado de São Paulo e que me cobraram, e que me colocaram a situação de que muitas obras, pasme, Jairzinho, são inviáveis, porque não foi levado a questão da engenharia como deveria. Foi feito um projeto básico e depois vamos que vamos, enfim. E depois, ao longo da obra, se descobriu sobre a inviabilidade técnica. E aí, por uma questão de solo, ou por uma questão outra qualquer, que inviabiliza a conclusão daquela obra. Então, essas obras nós realmente temos que trazer a público e dizer, olha, estou aqui como governador do estado de São Paulo, informando à população que determinada linha, essa, não são possíveis de serem concluídas. Houve um erro, houve um gasto público onde não deveria ter havido, e claro que nós temos que penalizar ou procurar a responsabilização das pessoas que assim autorizaram. Agora, nós temos também as obras viáveis e as obras que estão previstas. Nas obras viáveis, nós temos que trazer a possibilidade do investimento privado. É claro que o investimento privado, ele não é, olha, o empresário, toma aqui que a linha é sua. Não é. Há necessidade de nós construirmos um ambiente negocial apropriado para que a iniciativa privada assuma essa obra, ou conclua essa obra, ou inicie essa obra. E isso é o que eu vou fazer, Jairzinho. Nós temos que trazer uma questão que eu trago no plano de governo, eu acho que é inevitável que os outros governadores, os outros candidatos também tragam, que é a questão da segurança jurídica. Porque o empresário, não tendo segurança jurídica, ele não investe. Porque, lamentavelmente, ele investe, a obra é paralisada, ele ficou com o seu dinheiro ali parado, o Estado ficou sem construir a obra e a população sem o benefício da obra pública. Então, eu tenho um projeto chamado Centro do Compliance Paulista, que significa o quê? Significa que no momento pré-praceamento, ou seja, antes do edital ir para a praça, ele deve ser elaborado, ele deve ser construído com a participação de vários setores. Então, nós teremos, claro, além do executivo, nós teremos a participação do legislativo, dos órgãos de controle, do judiciário e do Ministério Público. Por quê, Jairzinho? Porque nós vamos tentar aparar todas as arestas possíveis para que esse edital eventualmente não venha a ser impugnado judicialmente e traga essa insegurança jurídica. Então, após praceado, nós temos a segurança que esse edital tem aí uma possibilidade muito grande de não ser impugnado. E isso por quê? Porque a paralisação dessas obras causa um grande prejuízo para o Estado, para o investidor e também para a população, e aliás, que é a mais prejudicada porque não tem a obra pública. Então, essa é a situação do metrô agora. Temos também que falar dos trens da CPTM, e aí não só do trem, como também no transporte intermunicipal, que é responsabilidade do Estado. E no metrô, nós temos que ter a iniciativa de colocarmos câmeras que para fazer aquilo que a gente chama de segurança passiva. Então, o sujeito está lá, mas a câmera está focalizando. E com o avanço da tecnologia, nós temos lá os programas de reconhecimento facial. Digo isso porque Isabela está aqui, espero que nunca tenha sofrido, nós temos outras mulheres aqui no estúdio, espero que nunca tenha sofrido, mas são cada dia mais frequentes.
os reclamos de assédio dentro do transporte público. O assédio por si só é algo abominável, mas dentro de um equipamento público é pior. O Estado não pode se furtar a sua responsabilidade ou deixar que isso aconteça. Então, as nossas usuárias, as nossas mulheres, as cidadãs podem ter certeza também que nós estamos de olho para coibir veementemente essa situação. E é simples, colocou-se lá a câmera, ela já está interligada com o sistema de monitoramento, flagrou-se a situação, está ali registrado na próxima estação, já há um aviso e já teremos lá a guarda do metrô próprio para atingir. Então, só para não fugir do assunto metrô, para concluir, nós temos sim que privatizar o que foi o privatizado, ou seja, trazer a iniciativa privada para aquelas que ainda não foram para aquelas que não foram iniciadas, para aquelas que já iniciadas tenham viabilidade de serem incorporadas pela iniciativa privada, e temos também, não podemos nos furtar daquelas que já foram iniciadas, mas não têm o interesse da iniciativa privada, concluir com o dinheiro do Estado, porque a população não pode ficar sem o serviço. Tá certo. Quer completar alguma coisa, Danilo? Não, basicamente isso. Só o Antônio Caldeira, ele pergunta sobre a diminuição de intervalos na CPTM, e aí eu entro também para complementar, aproveitando a pergunta do Antônio Caldeira. Fala-se muito em privatização ou concessão das linhas de metrô. Da CPTM não se fala, não existe essa situação hoje. Mas você é a favor também desse tipo de concessão para a CPTM? Sim, e o que eu disse é que justamente nós precisamos criar um ambiente negocial adequado, porque não se fala porque talvez não tenha interessados. Com certeza. De repente não existe. Qual a vantagem, a vantajosidade, qual a vantagem que leva o empresário em assumir essa linha? Porque também nós não temos que colocar o empresário, ele vai jogar junto com a administração, mas também não podemos penalizar e falar, empresário, você vai ter que investir nessa linha. Ele não vai investir se ele tiver prejuízo. Então, talvez, eu acredito que com as condições atuais não exista o ambiente negocial apropriado. Porque imaginemos nós que tenhamos aí investimentos. De outro lado, para cobrir esses investimentos, tem que subir a tarifa. Agora, e falar em subir em tarifa é uma questão delicada. As pessoas já pagam tantos impostos e não ficariam felizes. Então, o Estado sim não pode se furtar, Danilo. Tem que fazer a sua parte, tem que trazer o ambiente negocial possível e o melhor possível para que a iniciativa privada também possa abarcar esses serviços. O que nós temos aqui é que privilegiar o empresário. Privilegiar no sentido de que temos que dar a condição para que ele invista no Estado e não penalizá-lo como nós estamos fazendo aí. Certo. Gente, vamos falar de uma coisa bastante interessante. Sempre discute, entra eleição, sai eleição, fala de geração de emprego, né, para as pessoas poderem trabalhar. Aqui no Alto Tietê, só no último mês, nós tivemos mais pessoas sendo mandadas embora do que sendo contratadas. Só que no Alto Tietê, eu estou falando de 10 cidades aqui que compõem o nosso Alto Tietê. Qual que é o plano, no seu governo, caso ganhe a eleição, para poder conter e ajudar principalmente a nossa região aqui no que diz respeito ao desemprego, que acontece aqui? Lamentavelmente, São Paulo conta com índices altíssimos de desemprego. E isso contando só a forma oficial, porque não está aí no cômputo as pessoas que migraram para o mercado informal também, o que é de fato terrível. Nós temos alguns planos e o principal deles é investimento em infraestrutura. Nós sabemos que a geração de emprego está umbilicalmente ligada ao aumento de produtividade das empresas. Então, nós temos que propiciar que essas empresas aumentem a sua produtividade. E como? Investindo em infraestrutura. E aí eu vou te dar um exemplo. Uma empresa, uma indústria, enfim, que coloca o seu produto no transporte, ou na chegada de insumo, ou na saída do produto. Ela tem falta de segurança, o Estado não consegue garantir a segurança, então ela tem que contratar um seguro ou tem que contratar uma vigilância particular para fazer toda essa escolta, aumenta o custo. Ele é transportado por via terrestre, então pela malha viária. Se a malha viária é ruim, causa um maior desgaste no caminhão e essa manutenção é colocada no preço final do produto. Se a estrada é boa, mas é pedagiada, o custo do pedágio também vai embutido no produto, ou seja, o produto perde competitividade. E ao perder competitividade, ele deixa de ser vendido em larga escala. Bom,
não sendo vendido em larga escala, é por óbvio que as empresas não têm como fazer a manutenção ou manter aquele quadro funcional. E algumas pessoas acabam sendo demitidas. Por outro lado, se o Estado propiciar maior infraestrutura, fazendo esses produtos mais competitivos, por óbvio que as empresas também contratarão mais. Essa é a questão 1. A questão 2, Jair, nós precisamos apoiar o empreendedorismo, mas não o empreendedorismo por si só, né? Empreendedorismo apoiado, com o apoio do Estado, com o apoio do SEBRAE, por exemplo, para dar capacitação daquele sujeito que tem alguma reserva e que quer empreender, que ele não o faça, como diz aí, desculpa até o termo, na orelhada. Ele tem que fazer sim de uma forma consciente, sabendo o que está fazendo. Então, por isso que nós temos também as redes de apoio ao empreendedorismo apoiado. Outra questão, quando nós falamos em infraestrutura, nós falamos também que parte dessa infraestrutura ela vai ser contratada pelo Estado através de licitações. Agora, nós temos que garantir que parte dessas licitações privilegiem quem? As MEIs, as empresas de pequeno porte, as microempresas, as cooperativas, elas têm que fazer parte desse ciclo. Por quê? Porque, na verdade, existe uma empresa maior que ganha, que contrata, que subcontrata, e esse cidadão realmente acaba fazendo o trabalho. Então, por que já não contratar diretamente esse cidadão? Temos também outras questões que são importantes, inclusive para não fuga de empresas, né? Mas eu também vou dar a oportunidade para a Isa falar um pouquinho também sobre o que ela tem a dizer sobre a questão do emprego. Bom, em relação a essa questão do emprego, a gente acabou de comentar em outra entrevista, uma das maneiras da gente conseguir atrair indústria, comércio aqui para a região seria, como o Rodrigo disse, investir na infraestrutura. Porque nenhuma empresa, nenhuma indústria, nenhum comércio vai querer vir para cá enquanto nós não tivermos a infraestrutura, né, que precisamos. Então, seria necessário. Isso também desafogaria a questão do transporte público, né? As pessoas trabalhariam próximos à sua residência. Então, nós teríamos um número menor de pessoas se deslocando pela CPTM, pelo metrô. Isso talvez ajudasse também a desafogar. A pessoa não teria que sair daqui de Ferraz para ir lá para São Paulo, para o centro, para trabalhar. Teria emprego próximo de casa. Então, já seriam duas questões aí que viriam de encontro para melhorar dois problemas de uma vez só. E uma outra questão também dessa geração, enfim, que o Rodrigo estava comentando, encaixa um pouco no assunto da questão do transporte, né? Eu quero entrar um pouquinho aqui, porque aqui na região é um problema muito sério que a gente tem, que eu comentei também já no passado, é a questão do transporte público aqui da região. Aqui de Ferraz, por exemplo, nós temos um problema sério com a radial, né? Você sabe disso, porque é um problema que vocês vêm colocando aqui na TV Cenário, em todos os jornais. E, assim, a gente só tem a radial aqui em condições péssimas, já há anos, não muda a empresa, não se abre para outras empresas. E, claro que falta vontade, né, dos vereadores, do prefeito, falta vontade do governo do estado e dos deputados também intervirem, né, porque todos acabam acatando, fecham os olhos e fingem que estão fazendo alguma coisa para mudar. E nós precisamos, de fato, ter aí opções, né? Por exemplo, as vans aqui, por que não? Ferraz é uma cidade que comportaria as vans aqui, ou como é o projeto do Rodrigo também, proposta nossa, os ônibus elétricos, menos custos, menos gastos para a população, né? Daria para reduzir passagem. Então, seria o ideal. Acrescentando, ontem teve na Câmara Municipal uma reivindicação, uma manifestação, né? As pessoas que estão aí de uma cooperativa para o transporte alternativo da cidade. Sim. Segundo eles, a Prefeitura Municipal, os vereadores não estão querendo ouvi-los para poder implementar aqui na nossa cidade esse transporte. Eles fizeram, Isabela, uma pesquisa junto à população aqui de Ferraz para saber sobre aceitação. E foi unânime, né? As pessoas que de verdade utilizam o transporte público, eles são totalmente a favor de que se criar, né, uma licitação, tendo em vista que a Radial, como você disse, há mais de 40 anos detém aqui a concessão para poder trabalhar na cidade, e de 40 anos para cá nada foi mudado, trabalhos péssimos, e parabéns aí pela sua colocação. Isso que você disse, inclusive
quem reforça isso, através dessa pessoa, vou falar aqui o nome, que é da Vila Margarida, a dona Mirtz, ela conversou comigo, eu passei isso até para o Dr. Márcio, que é meu coordenador de campanha e assessor, a gente estava conversando sobre isso ontem. Ela estava reclamando, né, que os idosos com mais de 60 anos são destratados na radial, ou muitas vezes não permitem que esses viajem de graça, mesmo com toda a contribuição que eles deram para o Estado esse tempo todo, porque o prefeito não quer deixar. Né? Mas e se fosse os pais dele, será que ele trataria dessa maneira, se fizesse uso do transporte público? Mesma maneira eu falo para os vereadores. Então, em relação a isso que você coloca, os vereadores não têm interesse, o prefeito não tem interesse, ninguém tem interesse de mudar, porque a gente sabe que tem esquema. Né? Tem esquema, isso é um fato, porque está beneficiando. Enquanto está beneficiando a classe política e a radial, é óbvio que não vai ser aberto para outras licitações serem ganhas. Né? A gente já sabe como funciona a licitação aqui em Ferraz. Né? Difícil, né? Ó, quero já mandar um abraço pro meu amigo, né? Eu tenho que fazer um merchan aqui, porque a gente precisa, né, capitalizar, né? Porque se a gente não consegue pagar as contas, é o patrocinador desse programa, né? O Grupo Shibata. Quero mandar um abraço pro meu amigo Sérgio Batistella, que é o gerente de marketing geral, né, do Shibata. Ele está nos assistindo agora. Ele falou assim, ó, quero ver se você vai mandar um abraço para mim. Estive hoje lá em Mogi das Cruzes conversando com ele. E um abraço aí para você, Sérgio. Obrigado pela parceria de sempre, né? Mais de 3 anos aí, com a parceria aí com o Grupo Cenário, com a TV Cenário. Gente, muito importante a sua participação. O Danilo está com o microfone de pé ali, próximo ao rosto. E quando ele faz isso, eu sei que ele quer falar alguma coisa. Entrando nesse assunto, até para perguntar para a Isabela e para o Rodrigo também, a questão da gratuidade, né, para idosos, existe uma lei municipal que obriga a gratuidade para idosos acima de 65 e não em 60 anos. E diferente do que acontece em outros municípios, como São Paulo, por exemplo. Na esfera estadual, e de repente a gente pode entender a importância do deputado estadual em cima dessa resposta, é possível se obrigar, por exemplo, a todos os municípios do estado, através de uma lei estadual, nesse sentido, a regular a gratuidade a partir dos 60 anos? E já emendando, Rodrigo, eu queria saber de você também, eu ouvi uma resposta muito interessante sobre o assunto, sobre como, tanto para essa lei, caso seja possível, né, você precisa de uma maioria aí para governar. Tudo que a gente falou até agora depende de uma maioria da LESP, dentro da LESP, ou da aprovação da LESP. Eu queria que você falasse também sobre essa governabilidade, a ideia de vocês para garantir essa governabilidade. Olha, Danilo, obrigado pela pergunta. Primeiro da questão que é municipal, né? Nós temos que ter, e aí eu já vou expandir para fazer todo o contexto do mapa que eu imagino. É o seguinte, o Estado, quando foi formado, na nossa Constituição, através da Constituição de 88, foi definido o princípio da tripartição dos poderes, ou seja, em poder legislativo, executivo e judiciário, e isso dentro das suas esferas municipais e estaduais, claro, né? Temos dentro dessas esferas o poder legislativo, executivo e judiciário, tá certo? Então, tem matérias que são concorrentes, ou seja, que todos podem legislar, e matérias específicas. A matéria do transporte intermunicipal é de competência do Estado. A matéria do transporte municipal é de competência do município. Então, é impossível que o Estado obrigue os municípios a tomarem determinados tipos de legislação. Agora, o que é possível fazer existindo uma legislação que é estadual e municipal, que se fortaleça a fiscalização. Isso é possível, com os agentes, inclusive, do Estado. Dizendo, olha, vamos fiscalizar a lei tanto estadual como a própria lei municipal, e aí encaminhando para os órgãos municipais, dizendo, olha, foi descumprido. Eu avançando na questão, e aí tentando deixar claro a tripartição dos poderes, e que cada um desses poderes tem sim as suas competências originárias, eu gostaria de partir para a questão da governabilidade. A governabilidade nós participaremos e nós faremos de forma popular, com a população. Por quê? Porque o poder emana do povo. Os seus representantes ali, e é por isso que eu digo que ouviremos a todos, e são ali os deputados estaduais. Quando nós ouvimos o deputado estadual, na verdade, nós estamos ouvindo o povo. Agora, nada obsta que nós possamos ouvir o povo diretamente. Certeza. Então, nós imaginamos ter a tecnologia a nosso favor, quando nós colocarmos aplicativos em que a população e a tecnologia na gestão da coisa pública é uma coisa muito importante para nós. Quando nós colocarmos
a população ciente de todos os nossos projetos. Aqui, ó, na palma da mão, está aqui, ó. É aqui que nós imaginamos que o cidadão terá o seu link com o Estado, em poucos anos, o seu link com o Estado vai estar aqui. A consulta, a marcação da consulta vai estar aqui, a questão da educação vai estar aqui. Tendo câmera na escola estadual, o pai vai poder observar, é por aqui. Então, a participação popular ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. Temos instrumentos de participação popular, Danilo? Claro que temos, mas a tecnologia é uma aliada fundamental nesse princípio. É uma aliada que vai trazer muito mais proximidade, muito mais celeridade nesse processo. Avançando ainda um pouco mais, nós temos que tornar claros os nossos projetos e colocar para a população. Olha, população, enviamos esse projeto para a Casa de Leis. Claro que nós teremos os nossos interlocutores, como é a Isabela, para falar dentro da Casa de Leis que aquele projeto é muito bom, que aquele projeto beneficiará a população, mas nós também faremos esse papel. E nós temos um projeto, o Danilo, o Jairzinho, que é o projeto da ouvidoria MFM. E qual é esse projeto? Nós vamos fazer a interlocução do Estado com os órgãos de comunicação que fazem o seu papel de serviço de utilidade pública. Como? Está aqui, Jairzinho, você se interessa como órgão, ou a casa se interessa como órgão de comunicação, a manter um diálogo com o Estado. Em que sentido? Uma cobrança que vem de um leitor, ou de um ouvinte, ou de uma pessoa que te acompanha, ele vai colocar para você e você, nessa linha direta, vai passar para o Estado. Olha só, Estado, aqui em Ferraz temos uma situação que cabe ao governo do Estado e vocês têm que nos dar uma resposta sobre isso. O que vamos fazer? Bom, dentro de um prazo aí de 72 horas, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, o Estado tem que responder. Bom, feito isso, em todos os municípios, o projeto chama Ouvidoria MFM, mas o aplicativo também está nessa. Feito esse link, o Estado vai, claro, pode sofrer crítica. Você não resolveu, você não fez. Por um lado, é importante para que o Estado tenha, sim, a ciência de tudo que acontece. Agora, aqui no seu programa, sabe o que vai acontecer, Jairzinho? Vai acontecer o seguinte, o cidadão ele vai ligar e ele vai ficar ligadinho ali na resposta. Pô, o Jairzinho não é brincadeira não, ele vai cobrar, hein? Verdade. O Jairzinho, olha, não vai dar moleza não pro governador. E isso vai gerar audiência para você, porque as pessoas vão estar interessadas em ouvir qual é a resposta. Verdade. Quando eu gerar audiência para você, você vende mais patrocínio. Com certeza. Então, você vai ter interesse em fazê-lo. Essa nessa estrada de mão dupla, nessa via de mão dupla, essa é a estrada de ida. Qual que é o caminho de ida? Qual que é o caminho de volta? Quando nós tivermos um projeto a ser encaminhado para a Assembleia, nós também vamos falar, Jairzinho, nós estamos aqui com o nosso projeto, ele é bom por isso, divulga estamos encaminhando para a Assembleia. E aí as pessoas vão poder cobrar, por exemplo, a Isabela, já de ciência de que aquele projeto é bom ou não é, enfim, mas que aquele projeto está sendo encaminhado para a Lespe. Então vai dar capilaridade na cobrança e nós não vamos ficar à mercê dos grandes veículos de comunicação, porque que só publicam ou não publicam aquilo que lhe é interessante, né? Entendeu? Então, nessa forma, essa participação popular é muito importante para o nosso governo. E até aproveito a oportunidade que você me dá aqui, claro, a Isabela também já vai falar, mas assim, de seguir nas nossas redes sociais, porque no próximo debate, claro, as pessoas já viram o debate anterior, no próximo debate as perguntas que serão feitas lá serão perguntas escolhidas pelo povo, dentro do nosso canal de comunicação. Então a pessoa vai deixar lá os seus questionamentos, os questionamentos que quiserem para aqueles candidatos que lá estão, e eu vou ser o porta-voz desses questionamentos. Enquanto a Globo aí não está querendo dar oportunidade, a gente dá, né, Danilo? A gente abre as portas, porque assim, a gente sabe, né? Junta um monte de partidos grandes em torno de um nome, e aí esse monte de gente, a grosso modo, para você estar em casa entender, dá mais visibilidade na TV. Tem candidato aí que vai ter quantos minutos de TV? Acho que 5 minutos, mas não sei quantas, 30 inserções de 30 Então, segundos. aí, pessoas que têm bagagem, né, que conhecem, porque assim, o povo não tem jeito, é normal isso. Você pender por aquilo que você está vendo todos os dias. Se o cara está toda hora falando... eu vou dar um exemplo de música ruim. Quanto a música ruim, você fala que é ruim, daqui a pouco você está cantando a música. Exato. De tanto você ouvir a música, de tanto você ver a música na televisão, você vê a música no rádio, porcaria, é lixo. E você começa a cantar porque daqui a pouco está todo mundo falando da música. E isso acontece na política. Tem tanta coisa ruim sendo propagada toda hora na mídia grande,
E os Exato. bons que tá tudo escondidinho, né? Não, o nosso candidato a presidente mesmo vai ter o quê? 8 segundos, né? 8 Então a gente vai fazer aí um esquema dele chegar lá, mais ou menos isso, é uma ideia, dele chegar lá e falar, assista a nossa propaganda eleitoral na internet. É isso Quem aí. tiver interesse em escutar as propostas, Não, vai na e internet. uma prova viva da internet... Inclusive, esses gastos públicos para financiar tempo eleitoral de candidato bandido na TV tem Não que dá, acabar. tem que Não acabar. dá. Fundão partidário vai chegar aí milhões de reais gastos com besteira, com coisa suja, quando poderia estar sendo gasto em segurança pública, em saúde, educação e combate à corrupção, com leis de transparência, com corte de benefício de político. Isso eles não vão falar no horário eleitoral Ó, deles, eu nos confesso 5 que minutos. ontem eu fiquei com dó do Ciro, né, na Globo, né, no Jornal Nacional. Fiquei que hoje é o Bolsonaro, né? Fiquei com dó dele, mas ele foi bem. Eu gostei dele, saiu bem. Mas eu fico imaginando, se com o Ciro foi desse jeito, imagine hoje com o Bolsonaro. Na minha opinião, então, o Bolsonaro tinha que trazer uma estratégia, né, Danilo? Eu imagino, assim, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é se eles vão tratar exatamente todos os candidatos da mesma forma. Porque se fizer Eu acho que eles não vão fazer com isso o com o Geraldo Bolsonaro, com o Geraldo Alckmin, com todos os outros, da mesma forma que fez com o Ciro Gomes, é bacana, é justo, entendeu? Agora, se fizer só com alguns candidatos e não fizer com outros, ou se não fizer apenas com um, fica complicado. É verdade. Agora, Vamos Jair, acompanhar eu hoje, queria- né, a Globo, para vamos ver se acompanhar. eles vão ter a mesma linha aí. Eu dei uma ideia para a Isabela lá, não sei se ela passou para o pessoal, Passei mas vamos pro ver se segue a PSL. mesma linha. Tá certo. Gente, é muito ô, Jair, importante. só para completar aqui, eu vi a resposta do candidato sobre esse assunto da governabilidade, que ele fala da imprensa e de distribuir informações de forma mais democrática, eu diria. E eu achei interessante porque nós temos aqui, Rodrigo, um diário. Todos os dias de manhã nós fazemos um jornal sobre notícias da cidade aqui. E você não faz ideia da dificuldade que é competir com a Globo por notícias. Muitas vezes a gente liga para o comandante, aí eu vou falar, porque Eu não tenho acontece... problema. ligo para o comandante da Guarda Municipal, mando áudio para ele de manhã, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Daqui 5 minutos eu vejo ele dando entrevista lá na Globo. E aí depois ele manda matéria durante a tarde ou no outro dia, manda matéria para a gente aqui. Então, as pessoas selecionam muito as mídias, só que acontece o seguinte: aqui nós falamos o que interessa ao povo, nós não selecionamos a notícia. Com certeza. Então, fala bem, fala mal, o que precisa falar a gente fala. E a gente sabe que a população, a audiência da população, e quando um governo, quando uma pessoa pública, ela respeita a imprensa, ela respeita toda a população que faz parte, né, da audiência daquela imprensa. Para isso eu quero já parabenizar e agradecer, né, o convite, porque os grandões não vão vir aqui na TV Cenário, não. Eles que se acham grandões, pode ser que eles não venham aqui. Mas já está aberto aí, né, para os grandões aí que são do dono da mídia, né? Se eles quiserem vir aqui na TV Cenário pequenininha aqui do Alto Tietê, pode vir que as portas estarão abertas aqui para todo mundo. Os candidatos que censuram também, né? Como o Dória em São Paulo. Ele gosta de fazer isso. Jair, tem, É de praxe. tem um comentário aqui Pode que é o falar. seguinte: a Isabela é extremamente nova para entrar na política. Eu queria perguntar, com quantos anos você começou, Isabela? Então. Eu comecei, eu tinha 11 anos de idade, então eu já tô há 10, quase 11, né? Porque eu tenho 22 agora. Não é tão nova assim na política, Assim, não. eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes o pessoal olha, mas é só ativista. O ativismo é muito mais difícil, porque é uma luta ali cara a cara, muitas vezes sendo agredida, sendo ameaçada de morte, como eu já fui várias vezes, do que a própria política. Então a gente pega essa experiência. E eu já fiz muito mais, isso eu posso dizer assim com a consciência tranquila. Eu já fiz muito mais do que muitos políticos, como prefeitos, vereadores dessa cidade, que sentam na cadeira, são eleitos pelo povo e não representam o povo. Eu fiz muito mais pela população do que todos eles juntos, e isso eu posso garantir. É só olhar meu histórico. E detalhe, histórico limpo, sem pegar dinheiro sujo, sem me vender, né, sempre com a ficha limpa, com honestidade e com os valores éticos e morais. Aí eu queria dar até um testemunho, Jair. Eu acompanhei a Isabela até o escritório lá do Levi Fidelis, presidente nacional do PRTB. E eu queria testemunhar o respeito que ela tem lá da executiva nacional do partido. O pessoal trata a Isabela muito bem, muito conhecida lá. Enfim,
vai para Brasília, né, Isabela? Vai para o Rio de Janeiro, onde Isso. tem... E detalhe, o Danilo e tantos outros estão vendo. Através das minhas propostas de campanha que eu elaborei, eu montei, eu pesquisei, eu fiz, né, para o cargo de legislativo aqui em São Paulo, eu mostro esse preparo todo, assim como o Rodrigo, que é jovem, mas já vem de um antro acadêmico muito bom, né, um passado de lutas também, e sempre lidando com o público. Então, nós somos pessoas novas, jovens, mas que temos todo o preparo, muito mais do que alguns que estão aí. E detalhe, tem candidato a presidente que é presidiário e analfabeto. Né? Então, fica difícil as pessoas virem falar que por eu ser jovem ou o Rodrigo não temos preparo. Né? Quando um ex-presidente da República do Brasil está preso e é um analfabeto. Nada contra os analfabetos, mas eu acho que para você governar uma população, você representar o povo, tem que ter um mínimo de conhecimento. E isso eu tenho, isso eu posso garantir. Isabela, mas você acha que não assusta um pouco, né, esse seu jeito extremista, direitista, quando você fala de golpe militar, de trazer o regime militar de volta para o país? Você acha que isso não assusta um pouco as pessoas que te veem nas suas mídias sociais? Não, na realidade, o que a gente prega é essa união de civis e militares, que hoje nós achamos importante para que se busque, resgate os valores que estão sendo perdidos na nossa sociedade. Nessa união que o PSL e o PRTB fez, de trazer militares e civis unidos em uma só causa, é exatamente para mudar o atual cenário, né? É resgatar. Porque hoje um bandido é tratado como o bonzinho, a vítima da sociedade, enquanto o policial é massacrado. Né? O crime organizado cresce enquanto a PM diminui. E é isso que nós temos que combater. Por isso que nós falamos tanto dessa união dos militares e dos civis. Até porque é algo totalmente democrático. É união, não é golpe militar que você quer no país, não. Não, nós não pedimos. Aliás, nem os próprios militares querem tomar o poder dessa forma, tá? Eles estão vindo por vias que todos falam que são democráticas, pela eleição. E começamos aí com o nosso presidente da República, né, o capitão Jair Bolsonaro, capitão do Exército, e nosso vice, general Mourão, general do Exército também, paraquedista. Então, já vem dessa união, encontro, a mudança real da sociedade. Eu achava que você queria que os militares tomassem conta do país, de verdade. Não, com essa união somente. Essa união entre civis e militares, povo e civis, tá bom. E militares. Tá certo. Gente, muita gente assistindo a gente. Compartilhe se você ainda não compartilhou. Vamos correr aqui, que já passou de 1 hora. Esse programa geralmente é 1 hora de audiência, mas nós vamos passar um pouquinho mais. Aguenta aí, porque hoje, né, todos os dias, como eu disse, que nós recebemos aí um candidato ao governo de São Paulo aqui na TV Cenário. Vamos falar um pouquinho de educação, né? Na educação, temos percebido uma falta de valorização dos professores, tanto em sala de aula como na folha de pagamento. Qual o seu plano para essa classe, governador? Olha, valorizá-los, né? E como fazer isso? A gente temos sim uma dissonância entre aquilo que é merecido e aquilo que é pago. Nós temos que fazer a valorização do professor não apenas com a questão financeira, que é importante, mas também valorizá-los quanto às condições de trabalho. Lamentavelmente, o governo do Estado de São Paulo abandonou a classe dos professores, além de não dar aumento, não trata a sala de aula como deveria, né? Não auxilia o professor a tratar a sala de aula como deveria. Então, uma das questões é o fortalecimento do regimento escolar. Ou seja, nós temos que trazer de volta o respeito ao professor. O professor ele é soberano dentro da sala de aula e o aluno tem que respeitá-lo. Isso é fundamental para uma outra questão, que é o aumento do tempo pedagógico, ou seja, o tempo em que o aluno passa de fato sentado aprendendo. Por quê? Muito é perdido com questões disciplinares, cerca de 30% segundo pesquisas, né? E esses 30% fazem falta no processo de aprendizado, no processo de conhecimento. Uma outra questão também muito importante é trazer a ocupação territorial escolar. Por quê? É importante que os pais ou responsáveis dos alunos estejam dentro do equipamento público escolar. Isso é fundamental, Jairzinho. Por quê? Porque o aluno, ao perceber que seu pai respeita, ou seu responsável respeita o equipamento escolar, passará a respeitá-lo também. O professor, quando vê que o aluno está respeitando o espaço escolar, está respeitando a sua aula, ele ensina com mais vontade. E isso se torna um ciclo virtuoso. Como fazê-lo, né? Nós planejamos colocar Fab Labs, ou seja, são pequenos laboratórios de fabricação de faça você mesmo, para que os pais se interessem em estar dentro do equipamento escolar, ali fabricando uma coisa ou outra, aprendendo sobretudo.
Também nós temos a proposta dos centros populares de audiovisual dentro dos equipamentos públicos escolares, porque nós achamos que os estudantes que não podem ou que não vão para o ensino superior, eles podem desde já aprender algumas questões. Devem, inclusive, aprender não só as profissões, que eu já vou chegar ali, mas sim, de repente, trazer as novas tecnologias. Hoje nós estamos aqui, nós temos um estúdio e nós estamos falando através das novas tecnologias. Nós estamos aí no ar com a live, nós estamos trabalhando com tecnologia, queiram ou não queiram. Então, nós temos que propiciar que nossos alunos também aprendam desta forma. Uma outra questão, e aí voltando só um pouquinho ao professor, é a questão da qualificação. Por quê? O professor ele precisa qualificar cada vez mais no conteúdo, e nós temos as universidades estaduais que podem nos auxiliar nesse caminho, mas também tem que se atualizar na forma como transmite esse conteúdo, com uma linguagem mais dinâmica, mais moderna, porque a linguagem que o jovem está disposto a ouvir. Nós temos que ter esse cuidado com a linguagem que é adotada no colégio, com a linguagem que é adotada na escola, porque de repente, Jairzinho, imagina, eu não falo chinês, não sei se alguém aqui fala, imagine alguém falando chinês aqui, ninguém ia atender, a gente ia perder o interesse. Eu falo um pouquinho do chinês. Então você era o único aluno que ficaria na sala de aula, Jairzinho, mas os outros não. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a linguagem não está apropriada. O professor precisa também se qualificar na transmissão do conhecimento. Também com a questão, aí já passando um pouquinho da questão propriamente da escola estadual, nós temos as universidades. E nós temos que ter essas universidades, primeira coisa, é fazer uma auditoria na gestão. O conteúdo, isso não é questão que o Estado deve se envolver veementemente, porque todas têm a sua linha, o seu conteúdo e são grandes universidades. Agora, a gestão, por vezes, ela não está apropriada. Nós temos sim que fazer uma auditoria no que está acontecendo, porque muitas vezes recebe-se a verba e ela não chega até o final. Está havendo um mau dimensionamento? O que é que está acontecendo? Nós precisamos saber. Outra questão, e aí eu já vou passar para as ETECs e FATECs, e também um instrumento fundamental, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela deve ter e deve estar focada sempre, vislumbrando os novos mercados. Porque imagina só, hoje, o aluno ele entra, quando aí com a tenra idade, muito jovem, quando sai ele não está preparado para o mercado de trabalho. Então nós temos que capacitar esse aluno. Agora, existem aqueles que vão para a universidade pública, mas existem também, o que também é a universidade pública, que é a FATEC. Bom, na FATEC nós temos que estar totalmente voltados às novas tecnologias. Não que o ensino que lá hoje é ministrado não sirva para nada, não é isso. Mas nós sabemos que o mercado de trabalho, essencialmente para determinadas profissões, ele vai ser cada dia menor, algumas profissões vão deixar de existir. Nós temos que ter o olhar para o futuro. Então, o que eu imagino? Colocar, além de crescer em 25% essa gama de atendimento das FATECs e das ETECs, mas trazer para lá também processos de gamificação, ou seja, de tecnologia para fazer games, para que as pessoas, nas mais variadas formas, então designer, engenharia da computação, enfim, que possa estar nesse mercado digital e no mercado de game, que é um mercado que produz muito, bilhões, e nós temos que ter essa preocupação. Como também, só rapidamente, porque estou no tema aqui, avançar também no reconhecimento estatal dos esportes digitais, porque hoje nós temos aí grandes ligas mundiais, e de repente aquele jovem que está ali, que se dedica a isso, é tido como um jovem que não quer nada com o futuro, ou que está por aí perdido, ou que não sai dentro de casa, enfim. Primeiro, vamos fortalecer porque é melhor dentro de casa, muitas vezes, do que na rua. Apesar que a segurança será a nossa principal bandeira, e ele poderá caminhar tranquilamente. Mas é importante que nós darmos para ele um reconhecimento estatal. Então nós teremos ligas assim, de jogos eletrônicos, porque isso é importante, a juventude gosta, e é um mercado que movimenta bilhões. Então também passa por esse processo que caminha junto com a educação, que é de gamificação. Mas o meu problema maior, problema não, né? A minha preocupação maior, quando se diz de educação, voltando um pouco, né, do início da sua fala, vamos voltar para a sala de aula de hoje. Hoje a gente vê muita coisa que, na minha época, por exemplo, eu não sou tão velho assim, né, mas eu me recordo que existia um respeito muito grande pelos professores, coisa que não existe mais hoje. Hoje o aluno chega dentro da sala de aula, Rodrigo, e não respeita mais o professor.
A gente vê vários vídeos aí, não parece uma sala de aula hoje. Concordo. Esses dias, Isabela, eu estava falando aqui no programa que eu fui buscar meu filho na escola, que ele passou mal, tal, coisinha simples, eu fui buscar. Quando eu dobrei a esquina da escola, eu achei que estava na hora do recreio. De tanto barulho que estava. Eu perguntei se estava, não, tá normal. Parece assim, já virou normal aquela bagunça, aquele desrespeito. E a criança, ela não aprende o ensino médio, ela não tem capacidade, ela termina o ensino médio sem preparo algum para fazer, né, para continuar os estudos. E como conter, como resolver isso? Vou passar a palavra, mas primeiro passo, como eu disse já no início da minha fala sobre educação, é o fortalecimento dos regimentos internos escolares, porque ele vai dar a sustentação para que o professor possa se impor perante ao aluno, porque hoje, lamentavelmente, existe uma situação vulnerável, porque alguns, não vamos generalizar, alguns pais de aluno não se importam realmente se o seu filho se portou bem ou mal, eles estão na defesa incondicional da sua criança. E o professor, por outro lado, ele pode sofrer algum tipo de perseguição da direção escolar ou da delegacia de ensino, por dizer, olha, você não pode ser tão veemente com o aluno, o que é um grande erro sobre a nossa perspectiva. Então, nós primeiro temos que fortalecer os regimentos escolares. Isso é questão assim, fundamental. Vai ser muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso, porque nós temos que respaldar o professor nas atitudes eventualmente mais enérgicas que ele tenha que tomar. E uma outra questão também, que é de fundamental importância, nós temos que acabar com a doutrinação ideológica dentro da escola. A escola está lá, sim, para colocar suas matérias português, matemática. Agora, criar filho cabe ao pai, ao responsável, a sua moda, com seus valores. Então, a gente percebe também que há uma tendência nesse sentido, que nós somos totalmente contra, tá certo? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Concordo contigo, nós temos que sim fortalecer para dar mais respeito ao professor para que ele possa agir, respaldá-lo. Posso fazer um comentário adicional? Pode fazer. O Cabral está arrumando a outra câmera, mas abre lá a tela, né? Que o Cabral tá ali, vai abrir a tela ali, ó. Porque aqui deu uma travada na outra câmera, mas temos duas aqui para não ter problema. Enquanto ele muda para ela, tá vendo? A gente faz uma gambiarra. Okay. Você não vai ficar sem aparecer, não. Acontece, problemas técnicos. Não, algumas propostas, você disse, né, dessa questão da valorização dos professores, da segurança em sala, enfim. É uma das propostas que eu trago no meu plano de governo para deputado estadual, né, e que assim, vai de encontro ao que o PRTB e o PSL defendem, que é a questão da militarização das escolas. Quando eu falo disso, todo mundo, mas é ditadura? Não. A ideia é militarizar as escolas, com a polícia militar aqui no estado de São Paulo, todas as escolas públicas estaduais, exatamente para ensinar, né, a esses jovens a terem mais disciplina, mais hierarquia, respeitar a hierarquia, respeitar o professor e também dar mais segurança para o professor em sala de aula. Né, ensinar também a meritocracia, por que não? Né, numa escola, se eu não me engano, em Roraima, né, eu tive pesquisando algumas escolas, mas Roraima se destacou nas minhas pesquisas, foi no estado que funcionou. Era uma escola completamente violenta, uma escola onde tinha tráfico de drogas em volta, e hoje é uma das escolas estaduais melhores da região, que tem notas boas, alunos que lutam ali pela meritocracia, pelo seu mérito, e não para passar de ano empurrado. Né, e tem muito respeito aos professores. Então, quando a gente fala de militarizar as escolas, não é questão de ditadura, vamos fazer os alunos virarem soldadinhos. Não, não é isso. É realmente nesse quesito. Impor o respeito. Exato, de impor o respeito, hierarquia, disciplina, ordem, né, são coisas que estão faltando muito. E uma outra proposta que eu criei, inclusive um projeto de lei, e apresentei na minha faculdade de Direito ano passado, e eu quero muito levar isso para frente, a utilização compulsória do sistema público de educação e saúde para exercentes de cargos públicos eletivos aqui no estado de São Paulo, isso se estendendo para as famílias. Por quê? Seria um método eficaz de você fazer melhorar rápido a saúde pública e a educação. Né? Que eles iam sentir na pele o que o povo sente na fila do SUS, o que o povo sente nas escolas estaduais. Mas é difícil de aprovar. Aí a gente ensina o povo uma coisa chamada iniciativa popular e protesto. Que aí eu quero ver quem vai ser o político que não vai respeitar a vontade do povo. Isso você conhece bem, né, Brasil? Exatamente. Então, essa é a nossa intenção quando a gente fala dessas questões. E vai de encontro também ao que o Rodrigo falou, a modernização, né, modernizar as escolas estaduais. Exemplo, escola Olavo Bilac, se eu não me engano, lá do Mato Grosso.
né? Teve um prefeito que se revoltou, não sei o nome, nada, mas se revoltou com a situação que a escola estadual, aliás, municipal estava, e aí ele resolveu modernizar, assim, um padrão de escola particular. Padrão objetivo, ângulo, assim, a escola não sei agora, mas na época foi, assim, maravilhosa, a escola estava funcionando muito bem, e os alunos tinham vontade de estudar, né? Não era aquela coisa abandonada, carteira quebrada, aquela zona, né? E outra coisa que eu acho muito importante é colocar, por que não, o hino nacional. Né? Hoje não tem mais isso, né? As crianças não cantam mais o hino nacional na entrada da escola. Você falando isso, eu me recordo. Eu achava tão bonito isso. As pessoas pensam que é um martírio para uma criança. É o contrário, as crianças gostam. Eu gostava na minha época de cantar o hino nacional. Jair, você sabe que minhas filhas estudam no Itaim Paulista, né? Longe de Ferraz, todos os dias é uma viagem para levá-las até a escola. Eu tive que buscar uma escola que tivesse alguns quesitos que eu julgo importantes, que é a comemoração do Dia dos Pais, Dia das Mães, que é fantástico, que hoje não tem mais. E essa questão do hino nacional, eles cantam o hino do soldado, o hino da bandeira, e em dias alternados da semana, mas é fantástico e é muito importante. Tá vendo, Danilo, que algumas coisas no Bolsonaro me agradam. Ele pensa que eu não gosto, não é verdade. Eu gostaria que existisse uma máquina que pegasse pontos positivo de cada candidato, colocasse lá e saísse um perfeito, mas não tem. Eu queria polemizar tá vendo aí um lado do Bolsonaro que eu gosto, esse da militarização das escolas é fantástico. Eu acho que o aluno, ele precisa sim ser policiado, porque se não tiver ninguém, ele pronto e aborda. Que criança, jovem, ele vai na onda, meu irmão. Se ele chegar lá na sala de aula, e ele olhar para um lado e achar que pode fazer tudo, ele vai fazer. Não, e fora as pautas que a gente defende, como o Rodrigo colocou aqui, que é a escola sem partido, né? Porque se nós vivemos em uma democracia, não tem que ter um lado para ser ensinado em sala de aula, mas sim a abertura dos dois para que as crianças e os jovens decidam o lado que ele acha justo. Né? E nem só essa afasta do Bolsonaro. E ideologia de gênero também. É uma coisa que nós combateremos muito dentro das redes públicas, porque nós não podemos admitir que a ideologia de gênero venha. E não é questão de, nós somos homofóbicos, ou não, nada disso. Muito pelo contrário, sexualidade o Estado não tem que intervir. Né? Isso são os pais que ensinam para suas crianças, que educam. E não é só essa questão com relação à escola sem partido, a questão é assim, que você tira um tempo que é para uma disciplina regular, né? Minha filha, por exemplo, veio reclamar uma vez, numa outra escola que ela estudava, de que veio reclamar, não, ela comentou porque ela não faz nenhuma crítica, ela não tem maturidade para isso, 9 anos de idade, e a professora de português debatendo a aposentadoria do Temer dentro da sala de aula. Então é um absurdo, porque ela deveria estar aprendendo português e não discutindo reforma previdenciária com 9 anos de idade. Não, Agora, eu queria polemizar um pouquinho, aproveitar assim, ele gosta, lá o sorriso dele. O pessoal em casa não está vendo, mas nós estamos vendo aqui. Vamos lá. A gente está falando em educação e no último debate presidencial, nós vimos, o Alckmin fez uma proposta de levar para o Brasil o que ele fez pela educação de São Paulo. Né? Eu queria que o Rodrigo comentasse com a gente o que ele acha nós dessa temos proposta. que pensar em construção e não em demolição, né? A gente tem que pensar em avançar, não em paralisar. É claro que cada um defende as suas bandeiras e ele está lá como um candidato defendendo a dele. Nós concordamos? Não, claro que não. Agora, isso que é legal da democracia, sabe? Que ele possa ir lá, falar e a gente possa aqui comentar, concordamos, não concordamos, mas também levar o nosso ponto de vista. E eu acredito que é assim que a coisa vai funcionar e a democracia é boa e é bonita por isso. Nós temos os nossos pontos de vista e nós faremos aquilo que acreditamos. Ele defende o dele. Agora, o mais legal disso tudo é que no fim desse processo nós vamos saber que tipo de pensamento a população quer para si, que tipo de governo do Estado de São Paulo a população quer em São Paulo, que tipo de governo pro Brasil a população quer para o Estado brasileiro. Então, nós aqui nos colocamos como uma candidatura jovem, uma candidatura moderna, uma candidatura dinâmica, sabe? Que leva como bandeira principal a segurança, mas as outras todas também, nesse viés de interligação, tem que estar muito próximas: saúde, educação, segurança, trabalho. E aí a gente vai falar esporte, lazer e cultura, todas interligadas. A bandeira principal é a segurança pública. Por quê? Porque a segurança pública é que garante o direito do cidadão de ir e vir e acessar as demais políticas públicas. E nós sabemos
que algumas candidaturas, elas ficam engessadas, algumas candidaturas ficam dentro de uma camisa de força porque tem rabo preso, porque se colocam como renovação e de fato não podem fazer, porque já fatiaram lá em cima, os seus ministérios, aqui as suas secretarias, ou seja, em troca para receber à vista o tempo de TV, paga isso aí com o sofrimento do povo parcelado em 4 anos. Quer dizer, não é legal. Não é salutar, não é importante e, por sinal, é nefasto. Então, você pode contar, aqui, pelo menos da nossa candidatura, da nossa coligação, nós podemos fazer e nós faremos. Nós vamos eliminar a corrupção do Estado de São Paulo, ou vamos dar um belo sufoco na corrupção, porque aqui não vai se criar. Nós vamos também sufocar o crime organizado, vamos sim colocar os nossos policiais na rua com condições de trabalho e, sobretudo, sufocar a questão, o braço financeiro dessas organizações, porque eles estão ali e para oferir algum lucro. E para onde vai esse lucro? Para onde é que esses valores são transportados? E provavelmente não são apenas em malas de dinheiro. Deve-se lavar dinheiro aí em algumas situações em que o Estado tem que estar de olho. E nós vamos sim com inteligência, nós vamos sim com tecnologia, nós vamos sim com engajamento dos nossos profissionais da segurança pública do Estado de São Paulo, sufocar esse braço do crime que é o braço financeiro. Então, nós esperamos que no dia 7 de outubro a nossa proposta seja vencedora. O senhor Alckmin, como eu disse no outro debate, no primeiro debate, que fez um bom trabalho como anestesista, porque anestesiou o Estado de São Paulo, ele tem lá todo o direito de colocar suas propostas. Agora, o público já aprendeu e a população não é boba. Ela sabe quem é quem nessas eleições. Tá certo. Gente, eu ia fazer essa pergunta sobre o crime organizado, mas você já respondeu sabiamente, é tudo isso que a gente espera de ouvir de um candidato aí ao governo, né? Não tem medo aí da criminalidade, a bandidagem que tem aumentado todos os dias, a gente tem medo de falar não, porque a gente é do bem e a gente morre uma vez só também, né? Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre... antes disso, para você que está chegando agora, ver esse rapaz novo, um pouquinho, acho que um ano mais novo do que eu apenas, de 37 anos de idade, você fala, mas quem que é esse jovem aí que está falando aí no Dialogando com Lideranças? Ele é nada mais, nada menos que Rodrigo Tavares, ele é do partido PRTB e é candidato ao governo de São Paulo. Então, preste muita atenção, ele não é só um rostinho bonito aqui no Dialogando com Lideranças, não. É um cara preparado. Se você chegou agora, não viu ainda todo o programa, porque você acabou de chegar, não tem problema. O programa vai ficar no ar, assim que terminar você vai assistir ele na íntegra. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de saúde, né? Nós temos aqui em Ferraz um elefante branco, bonito por sinal, né? Um elefante, não sei se você já veio aqui nesse hospital, né, regional. É um regional, administrado aí pelo governo do estado. O Geraldo, acho que ele deu anestesia aí também, porque o negócio tá feio aí, anestesiou. Não, nem anestesia, porque não tem. Não, anestesiou o hospital em si, o prédio, porque ficou estagnado ali, bonitão. Prédio, E não oco por dentro. Não, ele é bonito, bem aparelhado. Eu sei porque eu já utilizei lá. Foi ruim falar sobre isso, mas quase eu morro nesse hospital. Mas graças a Deus, eu sobrevivi. Porque depois que você é internado lá, é bacana. É muito bem aparelhado. Os médicos que me atenderam, pelo menos 50% eram bons médicos. E eu consegui passar, né? Sobreviver. Porém, a dificuldade é na entrada ali. Você, para ser atendido, não tem especialidade, clínico geral quase que você não encontra. O Danilo tem até uma estratégia quando ele vai no hospital. Ele acorda 4 horas da manhã e vai lá, porque lá, 4 horas da manhã, pode ser que ele consiga ser atendido lá. O que o governo, né, o que você, Rodrigo, caso ganhe a eleição, pode fazer para nos ajudar aqui, porque aqui é feia a coisa, viu? Assim, é claro que nós sabemos também, a dificuldade são dos postos de saúde e agora tem que haver com o município. Sim. Muita gente... Falta até 10. Muita gente vai no hospital assim, regional, porque vai nos postos de saúde aqui e a prefeitura não consegue administrar direito, aí deixa aquilo ali lotado de gente. Mas a responsabilidade do governo não pode... Não pode se furtar a sua responsabilidade. Então, antes de passar para isso aqui, tem os dados concretos dessa situação, eu vou falar enquanto governador do estado de São Paulo o que eu farei. Porque acredito sim que vou ser eleito. Eu acredito que a força do povo vai me eleger, vai me colocar primeiro no segundo turno e depois me eleger, porque vão ver que de fato eu represento uma renovação, que de fato eu represento mudança e que eu tenho força para fazer e tenho coragem para fazer. Isso é muito importante. Eu, enquanto governador do estado de São Paulo, eu vou fazer com que o dinheiro chegue para a saúde, porque muito é desviado.
Jairzinho, se me desculpe, mas é importante que saiba. Lamentavelmente se perde muito dinheiro nesse caminho. E olha que a saúde também é privilegiada com verbas vinculadas, quer dizer, deveria ser feito de uma outra forma, porém não é. Eu vou fazer, primeira questão, auditoria em todas as administradoras de hospital, não administradoras de convênios, não é nada disso. São os CIPs e OS que gerem os equipamentos públicos de saúde do estado de São Paulo. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente que não tem condições de gerir os nossos recursos, o nosso dinheiro. Então já vamos começar por aí. 2, tem que sim, o cidadão tem que ter o seu cartão, o seu prontuário eletrônico, a gente denomina PASP, né? E a gente quer colocar esse prontuário eletrônico porque não é difícil, Jair, é fácil, basta ter vontade. Imagina, você chega para o atendimento, é feito toda uma anamnese do seguinte: nome completo, idade, já tomou algum remédio, tem alergia a algum remédio? E toda vez é a mesma coisa. E é obrigação realmente dos profissionais de saúde. Agora, se você tem um cartão que carrega consigo, um cartão pessoal e está aqui, e ele lê ou faz uma leitura de um chip, é muito fácil, isso é barato para fazer. Sabe? E não basta boa vontade. Outra questão é integrar os sistemas de comunicação, porque nós, infelizmente, não temos um sistema, e aí são em vários setores, é saúde, educação, segurança, um sistema integrado no estado de São Paulo que possa condensar esses dados. E é por isso que eu falo muito em tecnologia, porque a tecnologia vai nos ajudar demais. E aí, falando nisso, eu estou dizendo também em quantificação de insumos. Por quê? Porque não é raro nós vermos, muitas vezes, remédios que vencem lá um lote inteiro de remédio que não foi usado, em contrapartida, em outro hospital, em outra região, ali falta esse mesmo tipo de remédio, ou seja, não houve o dimensionamento adequado. Então a tecnologia ela vai ser fundamental nesse sentido, para termos também a adequação do que precisa e aonde precisa. Isso não tem como ser feito diferente, pelo menos sob a nossa visão. E por fim, nós temos que regionalizar a saúde. Nós temos sim, já em andamento, um empréstimo conseguido junto ao BID para que o Estado de São Paulo construa unidades de referência. Bom, tem sido construídas? Tem, a passos muito lentos, nós precisamos acelerar. E já foi bom que eu falei a passos lentos, mas estão sendo construídos, antes de passar aqui para a nossa amiga Isabela. Por quê? A nossa intenção, a minha intenção, enquanto governador, é cristalizar, solidificar os avanços que a população já teve ao longo dos anos. O que nós vemos muitas vezes é o sujeito que é vaidoso, um partido que é vaidoso e fala, isso aqui não serve, então no meu governo eu não vou estimular. Nós temos que partir do ponto nós temos que ter como ponto de partida aquilo que já é bem feito. Olha, isso aqui é bem feito? É bem feito, então vamos daqui. Nós temos um bom equipamento, você coloca aqui, o equipamento em si é bom de segurança pública, de um hospital, não é? Então vamos integrá-lo, vamos fazê-lo se tornar ainda mais eficiente. É isso que nós propugnamos. Você entende? Então é isso que o Estado tem que fazer, é integrar. E aí na questão específica, Isabela, eu não sei o que você tem aqui como conhecimento de causa, né? A Isabela já vai completar, mas eu já vou dar as considerações, né? Porque assim, gente, nós estamos aí a 1h30 do programa, exato 1h30. Foi muito legal esse bate-papo. O Danilo vai fazer algumas perguntas, se tiver do público ainda para fazer. Se já faz, a gente vai encerrar esse bloco. Eu volto com a Isabela falando, né? E dando já suas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje e agradecer já a audiência de vocês de casa que está nos assistindo. Pode falar, Danilo. O Danilo tá ali, oh, meu Deus. Toca um Bob Marley aí pro Danilo. É isso, tem bastante gente participando aqui. O Ricardo fez algumas perguntas. O Samuel perguntou se você focará no monotrilho mais metrô. Aí depois já falou sobre esse assunto bastante. Com certeza. Né? É mais vamos mandar um abraço mesmo, pessoal. Mandar um abraço pessoal. E dizer que algumas perguntas aí que não deu tempo de responder, é verdade. Depois a assessoria, se puder entrar lá, responder para o pessoal. Seria legal. Sabe o que ele quer saber? Se vai ter aerotrem. Vai depender. Aonde for possível, vamos ter o aerotrem. Aonde não, falando não tem como. Sabe que o aerotrem atualmente a cópia mal feita é a do Alckmin, né? Que é o monotrilho que não finalizou uma obra cara, uma obra que custou muito aos cofres públicos, mal feita e que simplesmente copiou a ideia original do nosso Levi Fidelis, que era o aerotrem. E que todo mundo falava, nossa, que coisa de louco, mas tá aí. Né, a ideia do nosso candidato a federal sendo copiada pelo
pelo Alckmin. É porque não dá pra trazer alguém do PRTB aqui e falar do Levi Fidelis e não lembrar do Aerotrem, né? Nosso amigo deu a deixa, ele queria saber do Aerotrem, nós estamos... Pois é. Então, já quero dar as considerações finais aí pra Isabelle, né, pra ela completar. Que pena que o Rodrigo Tavares não travou aqui no Dialogando com Liderança. Foi certinho. A gente tem intimidade pra isso, porque ele conhecia ele agora, mas já batemos um papo lá atrás nos bastidores, né? Ele não tem problema nenhum de falar desse sentido. Foi apenas um erro específico. Não façam uma bola de neve, que ele mostrou aqui que ele é mais do que preparado aí para governar São Paulo, se por acaso ele ganha a eleição. Então, não deixa as pessoas achar que ele é uma pessoa caricata, que só, né? Nada disso, viu, gente? Erros acontecem, eu já errei muito aqui também, e a gente erra todo dia, mas aprende também, como ele se justificou no dia do debate lá. Para quem não assistiu, entra lá no YouTube, coloca o nome dele que vai aparecer logo de cara isso. É isso aí, e foi assim... Eu tenho ouvido algumas pessoas e compartilho dessa mesma tese, que foi a infelicidade mais feliz que poderia ter acontecido, porque trouxe uma densidade maravilhosa para a campanha e as pessoas entenderam. Ali teve uma pequena falha técnica que me levou a uma outra falha técnica. Agora, eu não posso também colocar isso na conta da Rede TV, porque uma pessoa talvez mais traquejada teria passado. Aliás, uma casa que promoveu, eu sei que eu estou aqui num outro órgão, mas é importante a gente não tem falar, essa vaidade não, pode falar. Que promoveu um encontro democrático, que trouxe sim a possibilidade de nós colocarmos ideias e propostas, e onde eu fui muito bem recebido. Agora, teve uma pequena falhinha técnica que me levou a outra. Agora, o importante disso tudo é que, se aconteceu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos trabalhar, porque ficar reclamando da coisa que já aconteceu no passado não leva ninguém a lugar nenhum. Porque uma coisa é ele errar aqui na TV, onde tem mais ou menos umas 50 mil pessoas assistindo agora. Outra coisa é lá com 1 milhão de pessoas assistindo, né, Danilo? Não, e detalhe, no meio de um monte de candidatos grandes, profissionais, que já estão aí há anos na política. O Rodrigo está começando agora mesmo com projetos. Então ele e aí foi o Brasil muito bem. precisa dessa oxigenação, né? Precisamos mesmo... Na hora eu até pensei que fosse culpa da Isabela, que eu sei que ela estava assistindo, eu pensei que ela tinha gritado alguma coisa lá. Não, tava na outra salinha assistindo, tava brigando com os petistas. Isabela, suas considerações. Bom, primeiramente agradecer novamente a toda a equipe da TV Cenário por nos receber aqui, né, por esse espaço que foi aberto, que muitas vezes nós não temos nas grandes mídias, né, e deixar aqui, você aí de casa, se você quer a renovação, se você quer a mudança, aposte em nossas candidaturas, aposte na coligação PRTB-PSL, nós temos propostas. Olhem lá no Facebook, no YouTube, onde mais for possível, nós temos propostas, nós temos preparo. Não é porque nós somos jovens, como alguns colocam, que nós não temos preparo, muito pelo contrário. Então vem conosco, se vocês querem a mudança, se vocês não aguentam mais esses políticos profissionais que estão aí, roubando, mentindo, cometendo descasos e desrespeito contra o povo brasileiro e o povo paulista, e o povo ferrazense também, vem conosco, porque aqui a certeza é de renovação total, né? Deixo aqui meu pedido, Isabela Trevisan, deputada estadual 28028, Rodrigo Tavares, governador 28, deputado federal Levi Fidelis 2828, e presidente da República é Jair Bolsonaro 17 com o general Mourão. Essa chapa vem para mudar a política tradicional, profissional que vem sendo feita. Nós somos a renovação, a direita unida. Rodrigo? Isso aí, Jairzinho, agradeço a oportunidade. Agradeço aqueles que nos acompanham pela internet nessa live. Agradeço, sobretudo, ao nosso presidente estadual e nacional e fundador do PRTB, Levi Fidelis, que hoje concorre a deputado federal com o número 2828, porque acreditou na renovação, acredita na mudança e, de forma totalmente desprendida, deixou a sua candidatura à presidência da República para indicar general Mourão como vice-presidente Bolsonaro, porque acredita que dessa forma o Brasil vai renovar. Eu tenho certeza que a nossa candidatura, pautada na ética, na moral, sobretudo com valores cristãos, com Deus, pátria e família, é capaz de levar o estado de São Paulo a um outro patamar, um patamar em que não teremos essa incidência de corrupção, uma força de segurança pública melhor. Nós também temos que fortalecer a questão da eficiência administrativa. Nós temos que enxugar essa máquina pública. Enfim, são questões que nós podemos fazer. E por quê? Porque nós não temos o rabo preso,
porque nós não temos um passado de uma construção ruim, ou seja, nós não temos também coligações, uma coligação com partidos que já foram envolvidos em Lava Jato, em Mensalão, em Petrolão, enfim, nós somos renovação. Nós hoje nos colocamos como uma candidatura viável para fazer as mudanças que o Estado de São Paulo necessita, para retornar o orgulho do cidadão do Estado de São Paulo e fazer desse Estado, refazer, aliás, com esse Estado, para que seja a locomotiva do Brasil, que é o lugar que merece, o lugar que sempre esteve. Olha, Bolsonaro presidente, General Mourão vice-presidente, senador Major Olímpio, Rodrigo Tavares governador, Isabela deputada estadual, e muito obrigado pela oportunidade, Jairzinho, e todos aqui que nos acompanham. Nós da TV Cenário agradecemos, né? Nós que ficamos lisonjeados pela sua presença, da Isabela aqui também no nosso programa. É um prazer sempre receber você, ainda mais sabendo que é um jovem promissor, inteligente, que mostrou hoje no programa. E você que não assistiu, não perca, volta lá, né? Daqui a pouquinho vai ficar aí no ar, você pode voltar e assistir na íntegra. E é bom analisar assim os candidatos. Nós vivemos um período terrível no nosso país. Se a gente não, eu não digo perder tempo, não, a gente poder sentar na frente do computador, da televisão e analisar os perfis de cada candidato, a tendência é a gente errar mais, né? Então, que você possa aí se inteirar dos nossos candidatos na esfera candidato ao governo do Estado, candidato a deputado estadual e federal da nossa cidade. A Isabela é mais um nome aqui da nossa cidade, ela veio falar das suas propostas, das suas ideias, dos seus ideais, e vale muito a pena você participar, assistindo sempre aí as programações da TV Cenário. Aqui nós temos o Bom Dia Ferraz, que a gente discute todos os dias, falando, né, da política da nossa região. Tem o Dialogando com Liderança, esse programa. Tem um Líderes em Debate que a gente está fazendo todos os dias a partir das 17 horas. Então, canal de comunicação para você ficar sabendo de tudo que acontece tem. Basta você de casa se interessar em assistir. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado pela sua participação, você de casa. E dizendo mais uma vez que se você tiver ainda alguma pergunta para o candidato, pode falar que a assessoria dele posteriormente vai responder cada pergunta aí de você de casa, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até mais. Até mais. Olá, sou o Dr. Flávio, responsável pela Sorridentes, unidade Ferraz de Vasconcelos, que pertence à maior rede de clínicas odontológicas do Brasil. Seja bem-vindo! Nascemos com o objetivo de oferecer a todos o direito de sorrir. Por isso, proporcionamos as melhores instalações, esterilização 100% segura, profissionais que são referências em suas áreas de atuação e acesso a um atendimento de qualidade com conforto e conveniência. Aqui você também encontra tudo o que seu sorriso precisa em um só lugar, inclusive seus exames complementares, que podem ser realizados na hora da sua avaliação, sem precisar sair da clínica. Além disso, nosso Espaço Kids, feito especialmente para o seu filho, oferece diversão e todo o cuidado que ele merece. Essa é a garantia de quem tem mais de 20 anos de experiência. Deixe seu sorriso com a gente. Venha nos visitar aqui na Sorridentes, unidade Ferraz de Vasconcelos, Rua Otávio Rodrigues Barbosa, número 166, Centro, na Rua do Supermercado Verã. Sorridentes, simples como sorrir.